Oi, gente, a gente tá aqui com mais um episódio com... Renan, do terceiro ano C. Renan, a sua sala fica ao lado da sala dos segundos anos. E eles frequentemente reclamam do barulho externo, tanto dos alunos passando nos corredores, como da obra que tem ao lado. E às vezes até mesmo dos professores, das aulas que tem dos professores, que são mais dinâmicas e requer mais barulho, vamos dizer assim. Você sente que esse barulho também te afeta em alguma coisa? Não por conta que a sala é muito abafada. É toda fechada, então não tem como escutar. Sua sala é climatizada, né? Isso. Dentro do terceiro andar, todas as salas, de todas as salas, a sua é a única climatizada. Isso. Certo. Ano passado, a sua sala era climatizada? Não. Era aberta também. Então, ano passado, de alguma forma, o barulho chegou a te atrapalhar? Bastante. Bastante, né? Tipo, ocorreu alguma vez em que os professores pararam de falar na aula por conta do barulho? Sim, principalmente quando tinha alguma aula prática de educação física, que era entre os corredores da escola, que aí a turma ficava atrapalhando. Certo. Esse ano, você sente que com a sua sala climatizada, você não sente esse impacto? Muito pouco, diminuiu bastante. Bastante, né? Então, uma sala climatizada, ela diminui uma poluição sonora externa do colégio. Bastante. Certo. Então, essa problemática seria resolvida somente por uma sala climatizada ou você acha que teria outra coisa que poderia resolver? Acredito que sim, porque só o fato da sala ser climatizada e ser fechada abafa bastante o áudio externo. Então, isso seria a principal solução. Com certeza. Olá, a gente está aqui agora com o nosso professor de História, Paulo Ponte, e ele vai falar um pouco sobre a poluição sonora. Professor, o que é que o senhor entende sobre a poluição sonora? Um tipo de poluição, né, que a gente tem de uma forma bem evidente nos dias atuais, né, dessa nova sociedade que a gente está inserido, né? A todo momento a gente acaba sendo afetado pela questão da poluição sonora, né, entre os diversos tipos de poluição que existem, né? Mas creio que nesse cenário atual a gente é atingido diariamente pela poluição sonora, né? Que acaba desencadeando muitas vezes na gente aquela situação de irritação, de dificuldade de concentração, esses diversos aspectos que são inerentes, né, a essa condição. Ok? Acho que principalmente pelo fato da gente estar situado num local urbanizado, né? E aí, muitas das vezes, a poluição sonora vem do trânsito também, que influencia muito. Exato, né? A questão da urbanização ela está diretamente ligado a essa questão da poluição sonora, né? São os carros, são os aparelhos, as caixas de som, os aparelhos sonoros que estão por aí, o falar das pessoas para serem ouvidas, cada uma quer falar mais alto do que a outra. Então são essas condições que acabam ocasionando a poluição sonora entre as pessoas. Paulo, o senhor como professor, o senhor acha que a poluição sonora ela pode influenciar dentro da sala de aula? Sem sombra de dúvida, sabe? Isso é um dos fatores que mais estão presentes, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É o barulho da conversa dos alunos, entendeu? Que às vezes pode parecer uma coisa inocente, mas todo mundo vai falando e vai alcançando uma proporção muito elevada e se incomoda, né? É a questão da gente pegar e não conseguir se fazer ouvir para os alunos a mensagem que a gente, né, tá ali para passar, né? Tem a questão do barulho dos ventiladores, né? O barulho da vizinhança. Então, tudo isso, de certa forma, interfere de forma negativa no trabalho, no cotidiano da gente. Com certeza, sem sombra de dúvida. Em algum momento a sua aula já foi interrompida por algum barulho externo, seja os alunos ou até mesmo coisas que acontecem fora da escola? Todos os dias isso acontece. Eu vou ficar admirado no dia que não acontecer. Basta você ligar, por exemplo, nas salas que tem ventilador, né? Basta você ligar o ventilador
a gente percebe que a comunicação ela não se estabelece de uma forma eficiente como deveria ser, certo? Aí fora isso tem aqui na nossa escola a questão de uma obra atrás, né, que incomoda de muito tempo, que irrita, né? E aí a gente tem que aumentar também o volume, o tom da voz da gente. E quando a gente faz isso, a gente força, fica com a garganta irritada. E aí os mecanismos que a gente utiliza para tentar superar esses entraves, esses problemas, é a gente utilizar uma caixinha de som. Mas aí, normalmente, quando a gente utiliza também a caixinha de som, a comunicação também não é a mesma. O aluno é que acaba ficando irritado com, né, a caixinha de som que a gente utiliza, que ali quebra um pouco o galho, mas se você for usar também direto, tanto a gente como o próprio aluno, ele sente uma dificuldade em perceber essa comunicação como deveria, né, ocorrer. Acho que talvez por conta dos ruídos das caixinhas, muitos alunos têm uma certa sensibilidade. E aí pode causar dor de cabeça também, então talvez seja por conta disso. Acho que principalmente por conta disso, no Exato. caso. Tudo isso dificulta o processo de aprendizagem, sabe? Fica muito complicado. E aí você multiplica isso pela quantidade de aulas que cada professor dá e a quantidade de aulas que os alunos eles têm, certo? Se às vezes já é complicado você pegar e ter ali um episódio de barulho, sendo afetado pelo barulho durante alguns minutos, imagina você pegar e ser afetado isso por, né, cerca de 6 horas aulas diárias, né, como acaba acontecendo no caso dos professores, né, às vezes, né, tem dia que eu dou aqui 10 aulas, 11 aulas, né, então fica meio complicado a gente pegar e manter também a nossa sanidade, né, devido a essa questão do ruído provocado pela poluição sonora, né? O senhor, além de ser o professor de segundo ano, né, que fica no segundo andar, onde as salas são abertas e tem ventiladores, o senhor também é aluno dos professores aluno do primeiro ano. Sim, Né, sou professor dos alunos. Pronto, o senhor é professor do primeiro ano. E aí, as salas do primeiro ano, elas são climatizadas. O senhor sente uma diferença entre essas salas? Com certeza, né? O bom quando a gente está na sala climatizada é porque, primeiro, a gente não precisa utilizar a caixinha, né? Isso torna mais natural a comunicação nossa com os alunos, fica mais confortável, né? Eu noto que a atenção dos alunos, quando a gente fala de uma forma natural, ela fica maior, certo? Com certeza fica maior, né? Mas também tem uma experiência, embora eu esteja no primeiro ano com as salas climatizadas, mas o primeiro ano à tarde, ele está lá no forninho, lá de cima, sabe? Então, é a sala sem ar-condicionado, com o ruído, vaza muito som, né? Muito som externo entra na sala, isso dificulta demais a comunicação. Aí volto, né, a pontuar novamente que tem a questão de a gente utilizar lá o mecanismo da caixinha de som, mas aí tem a irritabilidade, né? Se você vai utilizar também outros mecanismos didáticos para diversificar a aula, muitas vezes fica impossibilitado também, porque o que aqui acaba acontecendo, né? Se você vai passar um filme e a sala ela tem o barulho do ventilador e ela tem o barulho dos corredores, tem o barulho da construção do lado, muitas vezes fica inviável a gente pegar e utilizar desses outros recursos didáticos, né, em sala de aula, porque muitas vezes, já aconteceu comigo diversas vezes, ao partir, por exemplo, para essas estratégias didáticas diferenciadas, né, em algum momento a gente teve uma experiência assim frustrante, porque os alunos eles, né, não conseguiram compreender direito ali o que a gente estava trazendo, certo? Também a claridade da sala, isso também, né, a própria iluminação da sala também acaba dificultando também às vezes, né, o nosso dia a dia, que são coisas que se acumulam e que se fossem aperfeiçoadas, né, se essas medidas fosse criado um ambiente para resolver essas dificuldades que a gente tem, com certeza
a questão do desenvolvimento cognitivo dos alunos, a questão da aprendizagem, ela seria muito mais eficiente, né? Isso eu não tenho dúvida. Certo. Muito obrigada, Paulão, pela participação. Agora, dando continuidade ao nosso segundo episódio, a gente está aqui com a nossa professora, Aline Ravete. Oi, gente, tudo bem? Sou a Aline Ravete, professora de língua portuguesa. Me formei pela Universidade Estadual do Ceará e estou aqui com os meninos para responder algumas perguntas. Bom, professora, a senhora sempre teve a poluição sonora como algo frequente na sua vida profissional ou é algo mais recente? Eu acho que é algo que sempre foi presente desde que eu comecei a dar aula lá em 2018, né? No estado, visto que algumas salas ainda tem bastante barulho por conta dos ventiladores, ruídos externos também, dependendo da localidade da escola, né? Se for uma avenida, vai ter muito barulho, às vezes até obras Sim, sendo feitas próximo à escola, né? E o ruído dos próprios alunos também, né? Às vezes é muito difícil fazer com que eles façam silêncio. A senhora comentou sobre a localidade, e aí a gente já comentou, inclusive um pouco mais cedo, que a questão da urbanização, né? Ela, de certa forma, tem um impacto muito grande nisso, porque a gente está localizado numa escola que fica literalmente na avenida. Então, impacta nisso também, né? Com certeza. A gente tá vivendo isso, né? Que é uma obra bem próxima à sala de vocês, inclusive. E tem dias que é muito ruim, tem que esperar eles pararem de fazer barulho para poder explicar. E às vezes demora bastante. E aí acaba tomando tempo de aula também, né? Imagina os professores só têm uma aula por dia. Pois é. Eu tenho 3 e eu sofro, não por dia, mas enfim. Por semana, né, no caso. Tá. Dentro de sala de aula, a senhora tem algum tipo de experiência, se alguma vez esses barulhos atrapalharam ou impediram a senhora de dar algum conteúdo importante, acabaram atrasando os alunos? Ai, com certeza, né? No sentido que as nossas aulas, elas têm metas por semana a serem cumpridas, cada semana ela tem o seu conteúdo específico. Então, assim, se eu deixo de ministrar uma aula por conta de barulho, que eu não consigo explicar naquele momento ali em específico, porque a aula o tempo corre, né? Prejudica a turma, porque eu vou atrasar um conteúdo em relação às outras turmas que provavelmente já vão estar avançando. E isso é algo muito ruim, né? Porque aí talvez nem dê para repor essa aula em algum momento e acaba que a turma fica com atraso de conteúdo. A senhora, então, sente uma certa diferença de uma sala de aula que tenha poluição sonora, seja ela, né, dos alunos ou externa, para uma sala mais silenciosa? Com certeza. Assim, aquele silêncio saudável, aquele silêncio que tem participação dos alunos no sentido de responder perguntas, de fazer perguntas, né? De interação, não é aquele silêncio que os alunos ficam totalmente apáticos, né? E também tem muito a ver com a acústica da sala. Quando a sala é mais fechada, ela tem ar-condicionado, ela tem um certo isolamento do externo, é muito melhor de dar aula do que uma sala que ela é aberta, né? Que ela tem algum tipo de abertura. Eu não uso microfone, eu dou aula, né? Alguns professores já aderiram, mas eu não gosto muito porque eu meio que sinto que é uma competição com a voz dos alunos também, né? Cada vez que a gente fala mais alto, se tiver conversa na sala, os alunos vão falar mais alto ainda para poder se ouvir. Óbvio que eu não estou criticando quem faz esse uso, né? Mas eu não utilizo. E aí, para mim, é bem complicado, porque eu preciso do silêncio na hora da explicação. É algo que é muito necessário, né? Não só isso, né, professora? De certa forma, os alunos também sentem um impacto porque eles tendem a ficar mais irritados com a poluição sonora, né? Com certeza. Alguns alunos, eles são até mais sensíveis, né, a esse tipo de barulho, porque a gente convive com vários tipos de alunos. Tem pessoas que conseguem ler com a sala de perna pro ar e conseguem se concentrar para fazer atividade.
Mas tem outros que já não conseguem, que precisam desse silêncio, né? E aí ficam bravos quando não conseguem concentração. Às vezes tem alunos que têm algumas... Eu não sei a palavrinha, mas tipo TDAH, essas coisas que mexem com a concentração específica, né, dos meninos. É mais complicado, né, nesses assuntos. Para encerrar, a senhora acha que essa problemática ela pode influenciar na evasão escolar, no sentido em que os alunos podem deixar de vir à escola por conta justamente de ficarem muito estressados e essas coisas? Partindo da pergunta anterior, né, sobre a questão da rentabilidade, eu acredito que sim, que tem uma parcela que talvez pense isso como algo tipo, eu vou pra sala, vou pra aula hoje, mas não vou conseguir ouvir nada, não vai ser produtivo, então não compensa eu sair da minha casa pra assistir esse tipo de aula, porque não vai render, né? Então, acredito que sim, que a evasão escolar ela tem uma porcentagem de... Acredito sim que a questão da irritabilidade dos alunos, do barulho em sala, tem alguma parcela na evasão escolar, né? Não só isso, óbvio que tem vários outros quesitos bem mais pesados, que pesam mais, né? Mas eu acredito que sim, que tem alunos que não veem vantagem em estar em um ambiente barulhento, que ele não vai conseguir apreender o conhecimento que ele precisa, né? É isto. É isso, muito obrigada pela Obrigada, participação. adorei. Até a próxima, galera.